Bom dia, meus alunos queridos, abençoados. Peço a Jesus Cristo que derrame sobre a vida de vocês muita sabedoria, inteligência e conhecimento, certinho? E aí vamos dar continuidade ao nosso conteúdo proposto, certo? Nós vamos começar um conteúdo novo, né? A crise do sistema colonial, né? Esse conteúdo ele tem aí como objetivo explicar os movimentos e as rebeliões na América Portuguesa, certinho? Então, nós temos como pontos principais a crise portuguesa se aprofunda, né? A tentativas de superação da crise, a conjuração mineira e a conjuração baiana, certinho? No século XVIII, Portugal enfrentava uma crise bem delicada, né, no contexto internacional. Pioneira ao lado da Espanha, no processo de colonização da América, os portugueses passaram a enfrentar a concorrência, tanto da Holanda, França e Inglaterra. Portugal enfrentava problemas econômicos, problemas esses que levou a coroa a impor uma política de aperto fiscal, ou seja, aumentar aí a questão dos impostos, né, que teria que ser aí ao contrário, né? Deveria se cortar os gastos correntes, né? Então, essas medidas, elas foram adotadas pelo Marquês de Pombal, ministro do rei Dom José I, né? O que causou insatisfação e contestações e aspirações de liberdade do povo brasileiro. Ou seja, a insatisfação dos colonos com a metrópole só aumentava, cada dia mais. Os primeiros movimentos teve a inspiração pelas ideias iluministas. Então, mais uma vez, nós temos aqui, nesse processo de mudança também, né, os ideais iluministas. E pela independência dos Estados Unidos. Participando grupos sociais diferentes como de Minas Gerais, setores privilegiados da capitania, principalmente populares, incluindo aí os ex-escravos. Caracterizou por todo o século XVIII a rivalidade entre as potências europeias, como Portugal e Espanha, Holanda, França e Inglaterra, destacando-se aí a França e a Inglaterra. Os ingleses, eles conquistavam vantagens no mundo ultramarino e dominavam também aí os oceanos, né? Os franceses exerciam influência sobre outras monarquias europeias, como a Espanha. Portugal se manteve neutro, enquanto pôde. Pressionados pela Inglaterra, foram se aproximando e assinando tratados comerciais que beneficiavam a nação britânica. Em 1703, um acordo foi firmado com o Tratado de Midway, que estabelecia o fim de qualquer restrição à entrada de vinhos portugueses na Inglaterra e de tecidos ingleses em Portugal, ou seja, a circulação aí desses produtos entre os países. Esse tratado prejudicou ainda mais a situação de Portugal, né, pois o volume de tecidos importados por Portugal era maior do que a quantidade de vinho pela Inglaterra, o que causou aí um déficit comercial no reino português, certo? E aí ocorreu aí algumas tentativas de superação da crise, né? Nós vamos estar vendo aí essas tentativas, né? Algumas medidas foram tomadas para superar a crise na segunda metade do século XVIII, pois outros problemas econômicos, como a queda da produção aurífera em Minas Gerais, agravava ainda mais esse cenário econômico. Essas medidas, chefiadas pelo Marquês de Pombal, ou seja, Sebastião José de Carvalho e Melo, ministro do rei Dom João I, tinha como objetivo o controle sobre a colônia, como nós podemos ver aí, né? Em 1751, foram criadas as casas de inspeção do tabaco e do açúcar para solucionar dificuldades na exportação desses produtos. Para reforçar o monopólio comercial português, foram criadas a Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão, 1755, e a Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba, né, em 1759.
Um decreto oficial de 1758 proibiu a escravidão de indígenas na América Portuguesa, medida que impulsionou o lucrativo tráfico de escravos africanos. Em 1759, com o intuito de reforçar a centralização política administrativa, os jesuítas foram expulsos de Portugal e de seus domínios coloniais. Foi criado o Real Erário em 1761, com a tarefa de garantir a cobrança do quinto e combater a sonegação e o contrabando. Em 1763, a sede do governo do Brasil foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro, né? Nós temos aqui como próximo ponto principal a Conjuração Mineira, né? Vamos entender aí o que foi essa Conjuração Mineira, né? A Conjuração Mineira, ou a Inconfidência Mineira, né? Ela ocorre aí em 1789, né? Foi uma revolta de caráter separatista organizada na capitania das Minas Gerais no final do século XVIII, né? Organizada pela elite socioeconômica de Minas Gerais, tinha como objetivo libertar o Brasil do domínio português e tinha como lema a liberdade ainda que tardia, né? Os principais integrantes da Conjuração Mineira, né, ou da Inconfidência, foi Tiradentes, Joaquim, José da Silva Xavier, e exercia funções aí de dentista. Cláudio Manuel da Costa, né, poeta, Inácio José de Alvarenga, né, Peixoto, advogado, Tomás Antônio Gonzaga, poeta, Francisco de Paula Freire de Andrade, coronel, Carlos Correia, né, padre, Oliveira Rolim, padre, e Francisco Antônio de Oliveira Lopes, coronel, né? Suas principais causas, né? Quais as principais causas aí da Conjuração Mineira, né? Foi a exploração política e econômica chefiada aí por Portugal sobre sua principal colônia, o Brasil, né? A lei do derrama, que obrigava o pagamento de 100 arrobas de ouro anuais, né? Ou seja, o que vale a 1.500 quilos, né? De ouro anuais para a coroa portuguesa. Os que não conseguiam pagar, né, os soldados entravam nas casas das pessoas para pegar bens até completar o valor devido, né? E a proibição da instalação de manufaturas. Os principais objetivos aí nós podemos destacar aí da Conjuração Mineira, né? A independência do Brasil, a implantação da República no Brasil, liberar a implantação de manufatura no Brasil, a criação de uma universidade pública em Vila Rica. E em relação à escravidão, não havia consenso, pois alguns deles eram contrários à escravidão, mas a maioria era dono de escravos e defendia sua continuidade, né? Então, como por exemplo, Tiradentes era favorável à abolição da escravidão. Aí, por fim, em 1790, iniciou-se o processo contra os conjurados, que durou até 1792. Mais ou menos uns 34 réus ao todo foram julgados de infidelidade à monarquia portuguesa, certo? Sendo 11 condenados à morte, 10 tiveram suas penas substituídas aí pelo exílio perpétuo na África. Só Tiradentes foi executado numa cerimônia pública no Rio de Janeiro, em 21 de abril de 1792. O mesmo foi enforcado, esquartejado e seus restos expostos em portes das cidades de Minas, né? Com o objetivo de mostrar para a população o destino de quem se rebelava aí contra a coroa, certinho? Como próximo ponto principal, nós temos também aqui a Conjuração Baiana, né? Ela ocorre aí em 1798, na Bahia, também é conhecida como Revolta dos Alfaiates. Foi uma revolta de caráter popular e recebeu uma grande influência dos ideais iluministas da Revolução Francesa, né? Sendo também emancipacionista, né? Defendia aí grandes mudanças sociais, políticas e sociais também. Tendo como causas principais, nós temos a insatisfação popular,
dos preços dos produtos essenciais, entre eles alimentos, né, e também a falta de muitos desses alimentos. A insatisfação do domínio de Portugal sobre o Brasil, e os seus principais objetivos eram o fim do domínio português na Bahia, a proclamação da República, a liberdade comercial, o fim da escravidão e o fim das diferenças raciais, né? Ou seja, liberdade e igualdade entre as pessoas. Um dos principais líderes foi o médico político e filósofo também, né, baiano, Cipriano Barata, né? O soldado Luiz Gonzaga das Virgens, que se destacou muito na divulgação das ideias do movimento. Os alfaiates Manuel Faustino dos Santos Lira, né? E João de Deus do Nascimento, com grande participação do movimento, né? Com grande participação aí no movimento. Contando também com a participação de pessoas pobres, letradas, padres, pequenos comerciantes, alguns soldados, escravos e ex-escravos. E aí, por fim, né, um integrante do movimento, o ferreiro José da Veiga, né, ele entregou, né, o movimento aí para o governador, né, entregando aí o dia, a hora que aconteceu o movimento. E assim o governador organizou, né, as forças militares para conter o movimento antes mesmo de acontecer. E alguns foram mortos na Praça da Piedade, em Salvador, e outros expulsos aí do Brasil. Certinho? Então, são algumas informações, né, sobre a crise no período colonial, né, e as principais rebeliões que ocorreram. Certinho? Até a próxima. Um beijo para vocês.